esse jogar bem do primeiro tempo, eu discordo bastante. Eu não vi o Vasco jogando bem no primeiro tempo. Eu vi um Vasco cansado fisicamente, eu vi um Vasco desgastado e eu vi um Vasco que eu tenho que chamar a atenção, que se no dia 23 de abril, com uma temporada inteira pela frente, essa equipe está desgastada fisicamente, cara, tem algum problema. Tem algum problema aí. Eu não sei se é a falta do calendário, se é a falta de tempo, mas a preparação física do Vasco é uma preparação que, na minha visão, tem deixado a desejar. E a gente está vendo isso no campo. Repito, eu não sou maluco de ir contra a ciência, de ignorar o calendário do futebol brasileiro. Eu não sou maluco. Eu sou um cara muito ponderado nesse sentido e tenho até dificuldade de falar sobre um aspecto que eu não consigo ver o trabalho no dia a dia. Mas quando a gente vai para o campo e a gente olha o Vasco jogando, uma equipe que estava jogando em casa, uma equipe que precisava vencer, uma equipe que tem que chamar a responsabilidade. Em nenhum momento da partida, o Vasco encaixotou o Lanús. Compreende? Em nenhum momento do jogo, o Vasco encaixotou o Lanús. Em nenhum momento do jogo, o Vasco criou uma pressão constante a ponto de falar assim: eu sou o mandante. Eu sou o mandante, você é visitante e aqui quem manda sou eu. E eu vou te bombardear, eu vou criar várias oportunidades, eu vou fazer você sofrer. O Vasco não fez o Lanús sofrer. O Lanús é uma equipe que, com todo respeito, ela compete muito, mas ela é muito ruim. É uma equipe bem abaixo do que se espera para uma equipe argentina que pensa, quem sabe, em disputar um título de Copa Sul-Americana. Nada disso. Tanto é que, repito, o retrospecto do Lanús nos últimos 10 jogos são 8 empates. 8 empates. Então essa equipe não produz para ganhar, mas ela também é difícil de perder. Ela compete, ela pressiona a bola, ela dá pancada quando tem que dar. Só que, cara, com isso, você tem que fazer o quê? Envolver. Envolver. Criar ideias, triangulações, girar, fazer o balanço mais rápido. E o Vasco não fez nada disso. Não fez nada disso. E repito, a gente chegar no dia 23 de abril e essa equipe apresentar o desgaste físico que está apresentando, cara, me deixa preocupado. Me deixa preocupado. É um cobertor curto. Talvez quando o Vasco perde dois, três jogadores que entram imediatamente nesse banco de reservas, a equipe fica mais prejudicada ainda. E o primeiro tempo, de fato, o Vasco foi melhor, mas nada muito melhor. Nada amplo, dominante. Não foi um time que produziu demais, muito pelo contrário. Foi um jogo bem nota 6. Bem nota 6. E que o Lanús, desde o primeiro tempo, também foi, para mim, uma equipe que poderia ter causado algum tipo de perigo. Só não causou perigo porque hoje, repito, o João Vitor, o Lucas Freitas e o Paulo Henrique estavam em uma boa noite defensiva. Eles estavam, inclusive, jogando com a linha alta, tendo duelos de um contra um e indo bem nos duelos de um contra um. Porque de resto, cara, o time foi bem abaixo no primeiro tempo na construção. Isso tem a ver claramente. Para mim, ficou muito sintomático. A gente que assiste todos os jogos, a gente que vê todos os jogos, você via a falta de movimentação do Nuno, você via quando a bola chegava lá no Piton e você não via a movimentação, o time ficava estático. Time estático não produz. Time estático facilita para o seu adversário marcar. Porque o Lanús fechava com duas linhas de quatro e duas linhas de quatro bem ajustadas, sabe se defender. O Maurício Pellegrini, inclusive, é um ex-defensor que teve uma carreira consolidada, principalmente lá na Espanha, foi bem no Valência e tudo mais. Então é um cara que sabe montar defesas e que conseguiu montar uma boa defesa hoje. Mas a forma como o Vasco também não envolvia, não mostrava uma rotação, uma qualidade, aparecer para jogar, a triangulação, cara, ficou muito nítido. Porque, repito, o Coutinho ia lá atrás para buscar essa saída de bola, e aí quando conseguia progredir, seja com o Nuno ou seja com o Piton, ficava um buraco ali. Ficava um buraco. Porque o Hugo não avança, o Hugo não é um jogador que tem tanta qualidade para associar. E aí o que acontecia? Só quando o Vasco ia para o lado direito, que o Jair avançava um pouquinho mais, que nem fez uma boa partida, muito pelo contrário hoje, claramente abaixo do esperado o Jair também, mas pelo menos conseguiu encaixar alguns passes ali para o Paulo Henrique, e com o Rayan, que tanto construía por fora quanto construía por dentro quando tentava alguma coisa, mas também um dia longe de estar inspirado. Na verdade, os jogadores do Vasco hoje erraram bastante também. Porque a gente fala sobre treinador e tudo mais, o treinador tem culpa em tudo que eu falei aqui. Culpa na desorganização. Mas, cara, o Vasco erra muito.
erra muito tecnicamente, erra muito nas tomadas de decisão. E hoje, um jogo picotado ficou pior ainda, porque foi uma noite completamente sem inspiração dessa equipe. Nem a bola aérea do Verratti funcionou, muito pelo contrário. O Vasco cruzou pouco até para a área nessa tentativa de cruzamento para achar o Verratti. E quando cruzava para o Verratti, não tinha ninguém pisando na área para ajudar o argentino e quem sabe ele dar uma assistência ou até mesmo numa bola ali que sobrasse, conseguisse fazer o gol. Então o Vasco, essa visão de que o Vasco jogou bem no primeiro tempo, eu vou discordar. Eu acho que hoje foi talvez o pior jogo do Carille. Eu diria isso, cara. Eu diria isso de verdade. Talvez tenha sido o pior jogo do Carille à frente do Vasco. Até o jogo contra o Ceará, que o Vasco perdeu, o Vasco conseguiu produzir mais do que no jogo de hoje. Produziu mais, conseguiu ter ali uma certa periculosidade, mostrou um pouco mais que estava vivo no jogo. Hoje parecia que o Vasco tinha entrado para não vencer, para não vencer. Talvez o Vasco não tenha entendido a importância da partida de hoje. E tudo bem, vou repetir aqui. Cara, tá vivo ainda na competição, é verdade, tá com 5 pontos. O Melgar estava ganhando aí de 1-0 do Porto Cabedelo. Vai a 4, mas o Vasco ainda enfrenta o Melgar, inclusive. Acabou, 1-0 Melgar no Porto Cabedelo. Mas o Vasco ainda enfrenta o Melgar em São Januário, ainda enfrenta o Porto Cabedelo, que é bem fraco, fora de casa. Então eu acredito que pelo menos 6 pontos o Vasco vai somar. Só que não vai poder perder na Argentina. Não vai poder perder na Argentina para o Lanús e espero que não perca mesmo, porque senão vai se complicar. Vai se classificar em segundo e aí fica difícil. Vai para mais um mata-mata, vai perder um tempo no calendário que podia descansar, em vez de conseguir os pontos para passar em primeiro. E, obviamente, vem sempre também aquele jogo contra o Melgar, quando o Vasco acabou de forma inadmissível entregando os pontos para o Melgar naquele jogo no Peru. Mas voltando, então assim, cara, de verdade, o meu filtro para jogo ruim, ele nem é tão alto assim. Ele nem é tão alto. Eu consigo enxergar valências, eu consigo enxergar coisas positivas, até mesmo quando a equipe não joga tão bem. Hoje não, cara. Hoje não. Hoje eu fiquei bem decepcionado assim com a atuação da equipe, fisicamente, tecnicamente. Achei São Januário um campo um pouco pesado, vou ser honesto. Achei um gramado um pouco mais pesado do que é normalmente. O tempo hoje aqui no Rio de Janeiro estava meio nublado, choveu e tudo mais. Mas eu não sei, eu senti o campo um pouco mais pesado do que deveria estar, sabe? Acho que talvez seja uma coisa para a galera lá conversar, ver de abaixar um pouco a grama. Não sei, não sou especialista em nada disso, mas na minha impressão de futebol, senti o campo pesado também e esses jogadores cansados fisicamente, o que preocupa. Tem que chamar o sinal de alerta para esse fato. O Vasco não pode morrer no primeiro tempo. O Vasco morreu hoje no primeiro tempo. E aí volta para o segundo, mesmo depois de estar descansado no intervalo, e volta pior. O Vasco voltou para o segundo tempo pior do que ele terminou o primeiro tempo. E a bagunça que a gente falou aqui, que até o Vasco conseguiu criar algumas oportunidades no primeiro, ela tomou conta. Tomou conta do Vasco. O Felipe Coutinho ficou ainda mais desgastado. Tanto que ele sai hoje com 67 minutos. Geralmente ele sai ali pelos 72, 73, 75 até. Hoje ele sai por cansaço, por cãibra. Toda hora ele descendo para poder fazer a saída de bola. Jair mal na saída de bola. Hugo também se dedicou, mas estava mal na saída de bola. O Piton nem se fala. Então, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre esse jogo. Vasco da Gama 0, Lanús também 0 pela Sul-Americana. E agora o Vasco precisa urgentemente ver a situação que está acontecendo na parte física, que realmente é muito preocupante. A gente está no dia, no caso, se for basear em dia de jogo, né, dia 22. No caso, estou fazendo esse vídeo já no dia 23, no caso. 23 de abril. E o Vasco da Gama sentindo fisicamente a esse ponto, os jogadores não conseguindo aguentar um tempo sequer. Então é uma parada muito preocupante. A torcida está com os olhos abertos, né? Já ansiosa, porque não vê perspectiva de melhora. E o Vasco da Gama sofrendo muito a ponto de correr risco de, quem sabe, até mesmo o Vasco não se classificar em primeiro lugar da Sul-Americana. E se não classificar, cara, aí a situação realmente fica muito complicada, porque o segundo colocado
vai para um playoff e a partir do playoff irá enfrentar alguma equipe que vier da Libertadores que esteve no terceiro lugar. E aí, rapaz, aí a parada fica louca. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!